Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Informe USP São Carlos. Hoje temos um conteúdo especial para quem gosta de ideias inovadoras, projetos transformadores e, claro, oportunidades dentro da nossa universidade. Aqui no Informe, o nosso compromisso é aproximar você da USP São Carlos, trazendo temas relevantes, entrevistas exclusivas e informações que podem fazer a diferença no seu dia a dia acadêmico. Estamos transmitindo aqui direto do estúdio do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação da USP São Carlos. E o melhor, você pode assistir a qualquer momento aqui mesmo no canal do YouTube, @usp.sãocarlos. O videocast fica gravado e disponível para você ver quando e como quiser. E claro, sua participação é sempre bem-vinda. Mande sugestões de temas ou dúvidas na aba comentários, porque a gente adora essa troca, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os avisos de novos episódios e também compartilhar com quem também se interessa pelos assuntos aqui da USP. Acompanhe ainda os trechos dos episódios nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads. E se você quiser receber as principais notícias da USP São Carlos direto no seu e-mail, é só acessar sãocarlos.usp.br, clicar na barra preta em Newsletter, preencher seus dados e aí pronto, você já vai começar a receber o informe geral. É justamente dele que saiu o nosso videocast, o nome dele, né? Informe USP, certo? A nossa missão por aqui é simples, viu? Mas é muito importante, que é aproximar a Universidade de São Paulo de você. É isso aí, vamos à nossa entrevista do dia. Você já pensou alguma vez em transformar uma boa ideia em um projeto real com apoio financeiro e institucional? Pois é justamente, né, essa a proposta do primeiro edital lançado pela Cronos, uma organização sem fins lucrativos formada por alunos e ex-alunos da USP, que tem como missão apoiar o desenvolvimento de iniciativas inovadoras e de impacto social. Neste episódio do Informe USP São Carlos, vamos conversar com Bruno Mattiello Francisco, vice-presidente e diretor de projetos da Cronos. E ele vai explicar como surgiu a organização, como ela funciona e, claro, dar todos os detalhes sobre o edital que está aberto para alunos, docentes e funcionários da USP de São Carlos. E tem mais um detalhe importante, hein? O Bruno também foi aluno aqui da USP São Carlos. Isso significa que ele conhece bem os desafios e as oportunidades do nosso campus, o que torna essa conversa, então, ainda mais próxima e relevante para você que nos acompanha. É ou não é? Se você tem uma ideia engavetada, um projeto em mente, ou apenas quer entender melhor como fomentar boas iniciativas dentro do ambiente universitário, já fica com a gente porque esse episódio pode ser o empurrão que faltava para você tirar o seu projeto do papel. Olha que interessante. Bem-vindo, Bruno, oficialmente agora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Mesmo estando aí no Rio de Janeiro, de maneira remota, a gente vai conseguir conversar bastante sobre a Cronos, né? O edital. A gente até queria destacar que você também tem uma trajetória aqui na USP, como eu já falei. Então, conta um pouquinho da sua trajetória aqui, primeiro, para a gente te conhecer melhor até. Legal. Bom, obrigado pelo convite, Cláudio. É um prazer participar aqui do Informe da USP São Carlos. Né? É verdade, eu tenho uma trajetória na USP, né? Eu sou engenheiro de produção, formado na ESC aí em 2009. Eu gosto muito de São Carlos, porque também, além de ter estudado na USP, eu tenho família na cidade, né? Desde pequeno eu já passeava ali na Praça 15, né? Ia às vezes até visitar o campus, né? Sonhava em fazer graduação na cidade. Sempre ouvi, né, dos meus pais, meus avós, como São Carlos era diferenciada, famosa por concentrar grandes números de doutores, né, por habitante. Então tem essa trajetória próxima de São Carlos. Você se formou aqui também? Isso, engenheiro de produção, formado na ESC em 2009. Isso.
Mas tem uma curiosidade que você me contou em off aqui, que eu quero contar para todo mundo também, e com a sua ajuda, do tanto de gente da tua família que tem ligação com a USP também, né? É verdade, isso é bacana também, né? Na verdade, o meu avô, né, foi técnico de laboratório no departamento de geologia, né? A minha mãe, ela fez graduação em ciência da computação no ICMC. A minha irmã, um pouco depois de mim ali, se formou em engenharia, mas no caso dela ambiental, né? Meu tio fez mecânico, o irmão dele também, né? O pai dele também foi estudante da ESC, né? Aí tem a irmã do meu avô, que era secretária-chefe da ESC, né? O marido dela, Rosalvo, foi diretor da ESC, né? Com também 2 filhos que estudaram lá, enfim. Tem bastante gente aí na família próxima, assim, que estudou na USP, né? Então, aí pelo menos uns 10. Pelo menos uns 10. Eu contei aqui, ele mandou para mim aqui toda a lista, viu, gente? Tem umas 10 pessoas mesmo, bacana. Vamos falar um pouquinho da sua vida profissional agora. Atualmente, além de vice-presidente e diretor de projetos da Cronos, quais são os seus outros trabalhos? Bom, Cronos é um trabalho voluntário, né? Eu hoje, né, estou atuando na Petrobras, né? Já estou na Petrobras há 15 anos, né? Sou um dos responsáveis aí pela estruturação do Corporate Venture Capital da empresa. Eu construí minha trajetória basicamente em estratégia de negócio, inovação digital, passei por diferentes áreas da empresa, estou hoje no CEMPES, né, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, e fora da Petrobras eu atuo também como membro da Comissão de Estratégia e Inovação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, que é uma referência nacional aí na promoção de boas práticas de governança. Ou seja, bastante coisa, não? Que te deu toda essa experiência Tentando até para contribuir você. onde eu consigo. Até por estar na Cronos agora, né? Nessa posição que você está. Mas então já conta pra gente aqui, o que é, afinal de contas, a Cronos e como que surgiu essa iniciativa? Bom, a Associação Cronos, né, nasceu aí do desejo de retribuir tudo que a gente recebe, né, durante a nossa formação. Então, retribuir para a USP de São Carlos, né, o que a gente... Não é nem tudo, né, um pouco do que a gente recebe durante a época aí de formação, né. A gente uniu forças, né, em torno de um sonho em comum, que é criar esse veículo, né, que seja íntegro, transparente, né, inspirado nas melhores práticas internacionais de apoio e financiamento universitário, né. A gente vê, por exemplo, o modelo do endowment de Harvard, né, que é o maior endowment do mundo, né. Ele administra ali em torno de 50 bilhões de dólares, né, muito, por exemplo, dá para comparar com o orçamento anual da educação do Brasil, né, é maior do que isso. Então, o endowment é uma iniciativa nobre, né, que exige paciência, visão de longo prazo, compromisso com a perenidade. E o princípio é muito simples e poderoso, né, onde a gente recebe doações, mas não gasta direto a doação, né? A gente pega essa doação e investe, né? Esse é o fundo onde a gente investe esse dinheiro e aí a gente usa apenas os rendimentos que são gerados desse investimento, né? E o objetivo é apoiar projetos, fortalecer a universidade, né? Dessa forma a gente cria um patrimônio que idealmente dura para sempre, né? E daí também vem o nome Cronos, que é o deus grego, né, do tempo, e representa esse compromisso de construir um legado aí duradouro para a universidade, que transforme a realidade dessa maravilhosa universidade que a gente estudou, né, e, obviamente, contribua para um país melhor. Eu ia te perguntar mesmo sobre o nome, porque é bem diferente, né? Pararam para pensar mesmo a respeito para colocar o nome, né, no projeto. Sim, essa foi a inspiração, né, a gente até chegou a discutir algumas outras possibilidades e enfim, decidimos que essa seria passa a mensagem, né, a mensagem de que é algo que é uma missão de longo prazo. E a missão da Cronos dentro do ambiente universitário, qual seria? A missão ela é destravar todo o potencial da educação de excelência que a USP de São Carlos tem. Assim, é uma universidade que tem o DNA, né, para ser um epicentro de um desenvolvimento tecnológico, de uma transformação da realidade brasileira, né? Então a gente trabalha para criar as condições necessárias
para que os talentos possam florescer, permanecer na universidade, né? Independente aí das limitações econômicas do país, né? A gente quer evitar a evasão que interrompe a formação dos estudantes promissores, que muitas vezes têm alto potencial, mas acabam sendo forçados a abandonar os seus cursos por falta de condição financeira, né? E a gente quer ajudar aqueles que sonham grande, né? Que têm grandes projetos, que querem tirar esses projetos do papel, né? E que a Universidade Pública Brasileira alcance seu pleno potencial de transformação social. Entendi. É um plano grande, eu diria, né? Bastante abrangente Com, também. com certeza. E o mais interessante, como eu falei um pouquinho no começo, é que não é um sonho irreal, né? É um sonho que a gente vê que ele é possível e que já tem no Brasil, né, algumas instituições nesse caminho, a gente é uma delas, mas internacionalmente a gente já vê, né, instituições de longo prazo, assim, de mais de 50 anos, né? E quem que pode fazer parte da organização e como que é esse processo de ingresso? Bom, qualquer um pode fazer parte, né? A gente, obviamente, se juntou ali e começou, mas qualquer um pode fazer parte como voluntário e como doador também, que é fundamental, né? E conta ponto, claro, quem tem ligação forte com o campus, quem conhece a comunidade, né, de São Carlos, né? E quer contribuir, estabelecer uma relação com a universidade para além de um período breve, né? Que às vezes algumas pessoas, né, passam só durante a graduação, que foi o meu caso, por exemplo, mas quer estabelecer um relacionamento de longo prazo. Então, o Cronos é ideal para isso, né? Olha, Entendi. e geralmente os voluntários eles acabam chegando por meio de rede de contatos, né? Alguém indica, tem um amigo, mas se alguém aqui tiver interesse, né, de conhecer, de entrar em contato, de participar, de ser voluntário, né, é só entrar na nossa página lá, né, no nosso site, que é o cronos.org.br, né? Cronos é Chronos, né? cronos.org.br, né? Lá tem todo vamos dizer assim, o caminho para entrar no contato, inclusive tem uma página lá de contatos, né? Então é só mandar um e-mail para a gente que a gente analisa, entra em contato para ver como que essa pessoa pode contribuir. E dentro da organização, né, a gente tem várias diretorias, né? Como você mencionou, eu sou vice-presidente e diretor de projetos, né? Mas a gente também tem diretoria de marketing, diretoria de captações, diretoria financeira, diretoria de pessoas, jurídico, TI, enfim. Então, tem espaço para contribuição de diversas formas, tá? Muito bacana. Fica tranquilo que a gente vai abrir na tela depois o site direitinho, vamos colocar todo o passo a passo até para chegar no edital. E a gente também deixa tudo na descrição aqui do vídeo, tá bom? E quais áreas de atuação a Cronos está buscando, então, apoiar? Inicialmente, assim, ou já está definido? Sim, a gente já fez uma discussão ampla para constituir, né, a organização, né? Então, nosso estatuto ele é bem completo nesse sentido, né? E uma curiosidade é que a Cronos ela nasceu como uma instituição de educação voltada à gestão de um fundo patrimonial do tipo endowment, né? Então, a gente nasce, né, já com também esse alinhamento, né, de propósito, que é a educação, né, e gerindo esse fundo de endowment, né? Nesse modelo, né, a gente pode fomentar aí ensino, né, pesquisa, extensão, empreendedorismo, a gente pode oferecer cursos, eventos, projetos que complementem a formação acadêmica, apoiar iniciativas em tecnologia, infraestrutura, conceder auxílios e prêmios, promover valores como cidadania, inclusão, diversidade, sustentabilidade, né? Enfim, a gente pode apoiar diversas causas, né? E o nosso estatuto ele é bem completo, né? E para dar uma magnitude aí, uma noção, né, do que a gente pode oferecer, né? Pode ir desde bolsas de auxílio permanência, né, que complementem algum tipo de recurso que um aluno já recebe, né? Então não é uma bolsa que necessariamente tue um recurso, né? Então ele pode complementar, então ele pode ser
né, relativamente baixos, mas que já fazem diferença na vida de muita gente, e até infraestrutura, quer dizer, a gente pode coletar doações de propósito específico para uma obra, né, para construir um prédio, né, construir uma unidade nova, toda entregar isso, né, pronto para ser operado, né, com a USP, né? Então, a gente já vê isso acontecendo também já no Brasil, em função desses modelos, tá? Caramba, não, as possibilidades são quase que infinitas, eu diria, né? Porque você falou tanta coisa, eu acho que tem um leque bem amplo e que pode até ser melhor até explorado, dependendo da ideia que surgir até de outra pessoa, não é? Eu entendi dessa maneira, é isso mesmo? É isso mesmo, assim, a gente está fazendo o edital de projeto, vamos falar dele na sequência, mas assim, esse é uma primeira ação que a gente estruturou, né, junto também com as bolsas de permanência, que também já está sendo divulgado e que a gente esse ano já vai conseguir ofertar algumas bolsas, mas como você bem colocou, assim, tem muita possibilidade, né? Se eventualmente tiver projetos, né, que fogem dessa ordem de grandeza, né, que justificam de repente uma busca, né, uma doação mais específica, né, de propósito específico, a gente pode formatar, né, a gente pode buscar essas doações. Claro que tudo envolve, né, voluntariado, né, envolve HH, né, horas, né, de pessoas, né, então a gente está começando, né, então a gente está fazendo esses primeiros editais bem estruturados e já mirando, né, alguns desses movimentos aí um pouco maiores, e se tudo der certo aí nos próximos meses, anos, a gente consegue virar esses projetos maiores. Nada como começar, né? Aí é só decolar e ir adiante. E você pode contar para a gente os principais projetos ou atividades realizadas até este momento? Sim, a Cronos foi assim, oficialmente constituída aí no ano passado, né? O projeto já vinha sendo gestado aí há algum tempo, né? A gente passou por diversos desafios, né, e conquistas ao longo desse tempo aí de preparação do CNPJ, né, de realmente existir como uma instituição formal, né? E durante esse tempo dessa batalha para existir, né, para nascer, a gente aproveitou também a rede que estava se formando, né, em torno dessa iniciativa para realizar um programa de mentorias também que foi muito bacana, né, envolveu aí cerca de 30 pessoas, né, que foram mentoradas, né, e a gente recebeu ótimos feedbacks, né, dos participantes. Foi uma forma de já começar a gerar impacto, engajar a comunidade, mesmo antes de estar instituído como um CNPJ, né, uma pessoa jurídica. E aí, com o registro formalizado, né, esse do ano passado, a gente partiu para a estruturação do fundo em si, né, com a conversão das cartas de compromisso que a gente tinha recebido, né, então uma série de pessoas, né, fizeram esse compromisso de doar para o Cronos, então isso foi até uma meta que a gente estabeleceu antes de buscar essa formalização, né? Então a gente tinha as cartas de compromisso, e aí quando a gente tirou o CNPJ, a gente buscou converter, né, essas cartas de compromisso em doações em si, né? Receber de fato, né, esse dinheiro, colocar no fundo, aplicar seguindo a nossa política, né, de investimento, e a gente então foi estruturar, vamos dizer assim, o fundo em si, tá? Ao mesmo tempo, claro, a gente já estava olhando, né, em como usar esses recursos, né, usar o rendimento desses investimentos, né? E aí a gente estruturou basicamente os primeiros aqui editais, que é o que a gente está divulgando agora, né? Entendi. A gente adiantou um pouco uma coisa que não falamos a anterior, porque como que começou o seu envolvimento, então, com a Cronos? Você já está super envolvido, como a gente percebe, mas como tudo começou? Bom, eu falei desse período de gestação, né? Assim, eu mesmo me envolvi em abril de 21. Eu estava me preparando aqui para a gente fazer essa conversa, estava resgatando, então, lá atrás, né? Aí já 4 anos, né?
eu comecei a ser impactado por alguns posts no Instagram, no LinkedIn, ou seja, já tinha gente trabalhando nisso antes, né? E eu fiquei curioso, fui atrás, me conectei com o pessoal que estava liderando a iniciativa na época. Uma coisa que eu percebi que havia ali uma união relativamente rara de grupos diversos que estavam movidos por um sonho comum, né, de montar essa instituição. E aí eu me voluntariei e fui muito bem recebido, entrei, comecei a apoiar na diretoria de projetos mesmo. Ah, você já entrou na diretoria de projetos, entendi. E suas responsabilidades quais são como vice-presidente e diretor? Eu entrei como voluntário na diretoria Como de voluntário projeto e aos primeiro, poucos, tá. isso, aí aos poucos fui contribuindo, fui convidado a ser diretor de projetos, né? E que eu estou acumulando hoje com esse convite também recente aí do Rafael, para eu me tornar vice-presidente, né? Então, como vice-presidente, meu papel basicamente tem sido apoiar o Rafael Carvalho, né, que é o nosso atual presidente. A gente está organizando, né, olhando essa visão estratégica, né, da Associação Cronos, né? A gente está fazendo um alinhamento das diretorias, né, visando aí as entregas que a gente quer realizar né, nos próximos anos, né? E já como diretor de projetos, eu sou responsável por estruturar a forma como os recursos do Cronos vão ser alocados, né? Vão ser destinados, né? Garantindo que o impacto e uma aderência à nossa missão, né? Então, hoje essa diretoria atua basicamente em 3 frentes, né? Então, a primeira é o edital de bolsas permanência, né? Que é voltado ao apoio direto aos estudantes que estão em situação de vulnerabilidade. O segundo é o edital de projetos, né? Que a gente vai falar ainda um pouquinho mais para frente. Iniciativa estimula iniciativas acadêmicas, né? E o terceiro é uma ação estruturante, né, ligada ao nosso pilar de educação, que eu já falei também no começo da nossa conversa, que a gente nasceu com uma associação também voltada à educação, né? Sim. E você disse que começou a procurar assim, algo na internet, no LinkedIn. Então, qual foi tua motivação realmente pessoal para se engajar nesse tipo de projeto? Você já vinha buscando alguma coisa e achou que esse casava com o que você queria? Na verdade, assim, sempre gostei de acompanhar, né, as coisas de alguns colegas e, né, a minha rede que eu formei na universidade. Então, através dessa conexão, né, na rede aí de contatos da universidade, eu fiquei sabendo né, da iniciativa do Cronos, né? Aí, depois de entrar como voluntário, né, eu comecei a me aprofundar no tema do endowment, né, que me conectou aí tanto com o meu desejo pessoal de retribuir a universidade, quanto também com os meus interesses aí profissionais, né, especialmente no que diz respeito à gestão de fundos, né, governança, que eu comentei que eu estou no IBGC também, mecanismos financeiros de longo prazo, eu não comentei antes, mas eu, além de graduação, né, em engenharia de produção, eu tenho mestrado em finanças corporativas e economia empresarial aqui na FGV do Rio, né? A Cronos, nesse sentido, caiu como uma luva, né? É um projeto pioneiro, né, que une propósito, prática, né? E eu estou muito feliz por poder contribuir com algo que é transformador e sonhado por muita gente, né? Então, teve esse casamento aí que está sendo muito feliz. O que você teve de aprendizado até agora numa organização como essa? Foi exatamente o que você queria, né? Essa parte, vamos dizer assim, mais financeira, né, chamou atenção no começo, mas eu também, ao entrar, comecei a aprender muito sobre o terceiro setor, né? Então, é um setor aí né, que, curiosamente, eu sempre tive vontade de conhecer melhor, não sei nem muito bem porquê, né, mas eu sempre fui engajado com atividades sociais, né, mas não imaginava que entraria nesse universo por meio de uma iniciativa tão estruturada, né, assim, um fundo, endowment, né? Tem sido uma experiência incrível entender mais da cultura, por exemplo, de filantropia, né, de como isso se desenvolve
no país ou no mundo, né? E os desafios envolvidos na criação e operação de um fundo patrimonial, né? É um aprendizado que combina aí propósito, gestão, impacto real, né? Tem ampliado muito a minha visão sobre como gerar transformação social de forma estruturada e sustentável, sabe? Entendi. E dá perfeitamente para conciliar com o seu trabalho oficial, vamos dizer assim, né? Já que você é voluntário na Cronos. Isso que é bacana e é interessante até que todo mundo saiba, né? Porque é como você falou, né? Voluntário. Então, você tem uma responsabilidade tanto, porém, tem que conciliar com o seu É, trabalho. e assim, antes de entrar, né, assim, eu consultei, né, internamente na empresa e tudo, a possibilidade, né, o quanto que isso poderia ter algum tipo de conflito ou não, né, e tive apoio para poder me voluntariar e me dedicar a isso. Felicidade, né? Vamos focar um pouquinho agora no edital. O que que motivou a criação desse primeiro edital da Cronos, hein? Bom, então a gente, né, recebeu aquelas doações, né, a gente teve, né, investiu e teve os primeiros rendimentos do fundo, né, a gente está hoje aí com cerca de 1,5 milhão, né, de doação e gerando em torno de uns 80 mil por ano, né, que poderiam ser destinados. A gente ficou animado com isso, né? E a gente, como eu falei, começou a pensar em como que a gente destinaria alguma parte desses recursos, né? Ainda em 2025. Né? A gente sabia desde o começo que a gente queria dedicar uma parte a bolsas de permanência, até pela nossa missão, né? E a gente decidiu ouvir nossa comunidade antes de definir o escopo completo do edital. Tá? A gente fez uma pesquisa com os principais aí, stakeholders, o pessoal de conselho de administração, nosso conselho de administração, algumas outras pessoas aí da diretoria, conselho consultivo, né, para entender as prioridades e possibilidades de impacto. Né. O resultado confirmou a nossa intenção de apoiar a permanência estudantil e também indicou que o primeiro edital de projetos deveria ter um foco temático, que a gente percebeu, ou seja, não ser nem tão específico em alguma coisa e nem tão aberto para aceitar qualquer coisa, né? E aí, entre os temas sugeridos que apareceram mais, né, se destacaram ali a ciência, tecnologia e inovação, né? E essa foi a proposta que a gente levou para o Conselho de Administração para construir o nosso primeiro edital, tá? Então, esse foi vamos dizer assim, o nascedor do nosso primeiro edital de projetos. Então você já imagina que todo mundo que está assistindo está naquela curiosidade, né? Mas e aí, será que eu posso participar? Quais são os critérios para submissão de projetos? Você pode contar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro. Bom, o primeiro critério é que o responsável pelo projeto tem que ser um membro, vamos dizer assim, da USP São Carlos, né? E aí a gente está falando de professor, né, alunos, funcionários, né? Demonstrar também um alinhamento a essa temática do edital, né? O projeto tem que ser relacionado aí à ciência, tecnologia e inovação, né? Por mais aberto que isso seja, ainda assim não é qualquer coisa, né? Então tem que ter esse alinhamento. Os resultados aí pretendidos também com o uso dos recursos, né? Eles devem ser evidenciáveis, né? Vamos dizer assim, ele tem que ter um período de geração de resultados aí de até 6 meses, que a gente quer que isso aconteça ainda em 2025, né? Deve respeitar algumas restrições também de uso de recurso, né? Então o dinheiro ele é bem dá para usar para muita coisa, mas não para qualquer coisa, né? Então, também está atenção no que está dentro do edital dessas restrições, né? Então, assim, só para exemplificar, né? Eventos festivos só para integração e lazer, a gente quer evitar, né, que os recursos sejam destinados para esse fim ou só para uma remuneração pessoal, alguma coisa assim, tá? Então, acho que assim, esse é o básico
de quem que pode submeter, né, e quais são os critérios para submissão, tá? Mas, obviamente, tudo explicado no edital, né? Sim, a gente está dando uma pincelada aqui para o pessoal já ficar meio atento e depois já embarcar no edital com uma propriedade maior assim, de informação, né? Mas a curiosidade também das pessoas, com certeza, deve ser essa que eu vou falar agora, né? Como que funciona o processo de avaliação, a seleção dos projetos. Vocês já fecharam tudo isso, já tem totalmente definido? Sim. Bom, os projetos que passarem pela análise de elegibilidade, né, que vai ser feita pela diretoria de projetos, isso é basicamente um cara crachá ali, né, entre a proposta e os requisitos mínimos, né, eles são encaminhados para uma comissão de seleção, né? Então, essa comissão de seleção ela é formada por membros da diretoria e alguns membros do conselho consultivo, tá? Essa comissão de seleção, ela avalia os projetos conforme alguns critérios que são pré-estabelecidos, né, e também transparentes ali no edital, né? E aí a gente mede essa estruturação, né, vamos dizer assim, quão preparado, quão bem estruturado está o projeto, né, como está a maturidade, né, desse projeto, né, o grau de inovação, de risco, né, e principalmente também o impacto que esse projeto tem na comunidade da USP São Carlos, né. Depois de avaliar, então, esses critérios, a gente ranqueia os projetos e busca, então, levar os melhores, né, os que tiverem mais bem avaliados, a gente leva para a chancela no Conselho de Administração, que em última instância é o órgão, né, dentro da Cronos, que bate o martelo, decide sobre a alocação do recurso, tá? Entendi. E aí vocês também definiram os tipos de apoios que os projetos selecionados vão receber? Sim. Na essência, o apoio é financeiro, né? Assim, então, a gente está falando de destinação de um recurso financeiro, né? O Cronos espera apoiar aí com aporte aproximado, né, de 15 mil, então a gente espera apoiar aí uns 3 projetos, ou pelo menos uns 3 projetos nesse edital, né? Que é um edital que tem disponível R$44 mil, né, para o todo, né, para todos os projetos, né? Tá? Então, essa vamos dizer assim, esse é o recurso desse primeiro, né, edital de projetos. Então, é um limite, está limitado nesse valor de 44 mil, é isso? Entendi. E o número de projetos que serão... Desculpa. Não, limitado o valor total do edital, né? Então, do edital. Cada projeto... Isso, os projetos podem ter, né, valores variados. A gente botou uma referência de uns 15 mil reais, né, 10, 15 mil. Pode ser projeto de menor, pedindo menos recurso, ou pode até ser também projetos pedindo mais recursos, vão ser avaliados. A gente tem toda a transparência no que a gente espera, né, poder apoiar, porque a gente não queria receber só projetos que buscasse o máximo do edital, por exemplo, todos os projetos buscariam 44 mil, entendeu? Então a gente quis mostrar que a gente quer montar uma carteira. E a quantidade de projetos, né? Tem um número definido de contemplados ou não? Não tem um número definido, como eu comentei, assim, a gente espera que seja na ordem de 3, 5, não sei, então algo nessa linha, tá? Mas não tem um número definido, só tem um valor mesmo total disponível para ser alocado. Entendi. Falando um pouquinho agora sobre o cronograma do edital, né? Até quando as propostas podem ser enviadas? E a gente daqui a pouquinho já abre aqui na tela também para todo mundo saber qual que é o caminho. Tá bom. As inscrições vão até o dia 18, tá? De agora de junho, né? Até o último minuto ali do dia 18 de junho. Claro que a gente não espera que as submissões sejam feitas ali em cima, né, vamos dizer assim, aos 45 do segundo tempo, né? Então a gente estimula que as submissões sejam feitas antes, até porque essa comissão de seleção, né, a diretoria de projetos já está
né, à disposição para tirar dúvidas também, para poder processar os projetos que estão sendo submetidos, né, processar, eu digo, analisar, né, e dar encaminhamento. Então, isso já está, vamos dizer assim, já está preparado para receber. Então, na medida do possível, não esperem, né, até dia 18 para submeter o projeto, né? Submeta o quanto antes. Ainda E bem aí que já está falando depois, com né, antecedência, né? isso. Aí depois tem a análise de elegibilidade, né? Que vai até o dia 20 do 6, né? E segue aquele caminho que eu comentei, quer dizer, vem uma avaliação também técnica, que vai depois no dia 23 do 6, e aí ranqueia, né, subindo para aprovar com o Conselho de Administração. Nossa expectativa é final de junho estar aprovando com o Conselho de Administração. E aí passa um tempinho que a gente quer habilitar esse resultado, vamos dizer assim, junto com os projetos para ocorrer aí uma divulgação mesmo dos resultados lá para 15, né, meados de junho, tá? Já vou até pedir para o Júnior abrir aqui na tela a matéria que teve, eu já falei do informe geral, né? Foi no informe geral que a gente teve essa matéria sobre a Cronos, e a gente tem lá um local certinho, onde você pode ver o edital, aí embaixo, aí, isso. Aí tem o edital certinho, as informações que o Júnior está colocando aí na tela. Você pode clicar em editais, depois tem editais em processo também, futuramente. Não, aí não tem, nessa entrada não, essa daí não. Isso, acho que é no site da Cronos. Lá em cima tem edital, editais em processo, isso. Agora sim, abrimos o site. Isso, não, o em processo. Em processo. O anterior. Tem 2. Tem o em processo. Editais em processo? Não. Não tem? Eu cliquei ontem. Não está aí? Editais e projetos, edital de bolsas. Então eu coloquei projetos. Isso, todo o cronograma. Pronto, achamos o caminho certinho agora, Bruno. Tá aí na tela para quem está acompanhando. O Bruno, ele não entra no ar por causa do módulo. Certo. Espera aí, deixa eu voltar vocês lá. Ok. Pronto, a gente rodou direitinho aqui. Primeiro colocamos a matéria, depois colocamos já a página do Cronos com o edital e o jeito que chega até ele para ter todas as informações. Então pode ficar sossegado, que está todo mundo ali já sabendo, inclusive depois... Ah, não sei direitinho o caminho, não tem problema, porque está na descrição do vídeo também, então você não vai perder nada. Fique sossegado quanto a isso, né? Quem está super interessado até o momento, fala assim, nossa, isso daí foi feito para mim, eu quero me inscrever, como é que eu faço? Calma, está tudo aqui sendo falado e colocado depois ao final para você olhar todo o cronograma, inclusive, do edital, né? E as propostas podem ser enviadas, como você disse, até o último minuto do dia 18. Então, quer dizer, não vamos deixar para a última hora, só que quem já tem algo ali guardadinho, como eu falei no início aqui do informe hoje, está na hora de colocar em prática, não é, Bruno? É isso aí, tá na hora. E não precisa ser um projeto completamente novo, tá? Isso é um ponto também interessante. Você pode ter um projeto que complementa alguma coisa que você já está fazendo, tá? Então, é isso. Tem uma necessidade de recursos que está alinhada com ciência, tecnologia e inovação, né? Pode ser estruturado como um projeto e a gente vai avaliar, obviamente, vai entrar dentro do nosso processo de seleção. Conta uma coisa, tem possibilidade de mentoria ou acompanhamento dos projetos selecionados? Sim, a gente vai indicar, né, a cada projeto selecionado uma pessoa para atuar como um apoiador Cronos, né? Essa pessoa, ela vai ser o ponto de contato entre o projeto apoiado e a Cronos, né?
tem a principal responsabilidade é zelar pela boa aplicação dos recursos, né? Mas também pode exercer algum papel de mentoria, né? Mais relacionado talvez a um apoio à equipe na superação de desafios operacionais, estratégicos, né? Dentro do escopo do edital. Agora, essa pessoa ela não faz parte da equipe do projeto, né? Isso tem que ficar claro. Entendi. E como que vocês pretendem garantir a transparência, o impacto real dessas iniciativas, né? Pode ter gente lá já pensando, mas como é que eu vou ter acesso a isso? Tá. Bom, o impacto, assim, tudo começa com uma boa seleção, né? A gente está com esse processo, né, de seleção que a gente acredita que está bem estruturado, né? E aí depois disso tem esse papel do apoiador Cronos, né, que é o mentor, um advisor, né, que a gente já falou antes, né, vai ter a responsabilidade de garantir que as coisas estão andando no caminho certo. E claro que a gente entende que os projetos têm risco, né, a gente não quer ser inflexível, né, a gente não quer assim, suspender nenhum tipo de projeto ao longo do processo, né? Mas a gente vai prezar, óbvio, por uma boa execução, né? Uma geração de impacto pretendido que foi almejado agora na época do projeto aplicar, né? Então, ao final, né, toda a prestação de contas ela vai estar junto, né, da divulgação dos resultados do exercício de 2025, né, da Cronos, e essa divulgação de resultados a gente tem aí a gente tem feito nessa divulgação de resultados no começo do ano seguinte, né? Então isso sairia já no primeiro semestre do ano que vem, né? Os resultados obtidos pelos projetos que foram contemplados pela Cronos nesse primeiro edital. E que tal algumas dicas para quem quer submeter um projeto, hein? Mas ainda tem dúvidas, fala assim, não sei se é para mim, se não é. Dá umas dicas aí para gente. Bom, como eu falei, se está ligado a ciência, tecnologia e inovação, se você é da USP São Carlos, né, e está precisando de algum tipo de recurso, já tem um bom indicativo de que esse edital é para você, né? E claro, a primeira coisa eu acho que tem que ser feita é conhecer o edital, né? Entrar no site, né? Se quiser acessar direto, né? Pode ir no cronos.org.br/edital de projetos, tudo junto, tá? Então, cronos.org.br/edital de projetos, né? Então, você já cai na página do edital, né? Que lá, além de todo o material, inclusive um folder de resumo do edital, né? A gente preparou também uma lista ali de perguntas e respostas comuns, né? Então acho que essas perguntas mais frequentes, né? Então acho que isso vai dando clareza, né? Dessas dúvidas de quem pode se inscrever, que tipo de projetos são apoiados, né? Como inscrever seu projeto, né? E se precisar ainda tirar mais dúvidas, né? Ter maior entendimento aí sobre a dinâmica, pode também mandar um e-mail para a gente, né? Na página lá de contatos, né, tem o nosso e-mail, né? Então é só entrar lá e enviar para a gente, tá? Mas, como eu disse, é da USP São Carlos, tem a ver com ciência, tecnologia e inovação e precisa de um recurso, provavelmente o seu projeto pode ser submetido. Acho que a fila vai ser grande, hein? Olha só, a gente também na submissão, né, a gente está colocando um flag ali, né, se você tem interesse de, mesmo que não seja contemplado, né, você de repente ter algum tipo de abordagem posterior, onde a gente busca outros recursos, né, e aí assim, não que isso vire um trabalho, né, do Cronos, nenhuma obrigação, tá? Mas naquela frente que eu falei de educação, né, que a gente está trabalhando dentro da diretoria de projetos, a gente entende que existe também uma certa lacuna de conhecimento, né, que é de onde buscar recursos, além daqueles locais tradicionais, né, como
vou buscar um recurso da FINEP, da FAPESP ou de outras agências de fomento. Então, a gente entende que existe uma lacuna de conhecimento, né, para buscar recursos com fundações, com corporações, né, com ONGs, né? Então, e que existe muita coisa no mercado. Então, a gente está tentando, né, estruturar uma frente de educação, né, para poder trabalhar essas outras possibilidades, né? O Cronos nasceu com um super propósito, mas entende que também não é o único recurso disponível, certo? Então, que as pessoas também possam, né, buscar esses recursos, e a gente vai fazer o possível para se estruturar, para poder ajudar de alguma forma. Dificilmente vai ser no 1 a 1, porque isso demandaria também um recurso muito grande em termos de voluntariado. Dá para perceber o quanto vocês estão estruturados e preocupados com que tudo dê certo e que tenha um andamento real em relação a esse edital. E aí, minha pergunta é: próximos passos da Cronos, já dá para olhar adiante, outras formas de apoio, novos editais? Já pensam assim? Perfeito. Ou ainda é cedo? Bom, a gente já comentou aqui, né? Assim, tem um edital também de bolsa de permanência, né? Esse edital, ele tem basicamente 2 bolsas, né? Tem a bolsa tipo 1, que é um valor de R$ 850, né? Voltado a estudantes que não recebem auxílio institucionais, né? Da USP, né? Como é o caso lá do auxílio que vem via PAPF ou USP diversa. Então, a gente está falando que essa bolsa vamos dizer assim, para quem não recebe esse auxílio. E a gente tem 5 bolsas do tipo 2, né, que é uma bolsa que complementa esses auxílios, né, que é uma bolsa de R$ 320 reais mensais, destinada a estudantes que já foram contemplados, então, por esses programas mais institucionais, né, da USP, né? Tá? Então, esse do edital de bolsas também já deve estar disponível, né? Se não está, vai estar, porque eu não sei, né, exatamente quando esse programa vai ao ar, mas deve estar já no site. Também pode ser consultado pelos interessados. E o terceiro, né? Então, o terceiro, vamos dizer assim, projeto é o projeto de educação, que é o que eu estou, de capacitação, vamos dizer assim, né? Que eu estou já comentando, que é esse de tentar ajudar vamos dizer assim, a comunidade da USP São Carlos a acessar outras fontes de recurso, além do próprio Cronos. E você já falou que a Cronos conta com doadores, né? Então, quem pode contribuir? Bom, a doação é o que viabiliza tudo isso, né? Então, doar para Cronos é muito fácil, né? A gente implementou já no site, então é fácil de entrar lá. No site você já vai ver um botãozinho de doar, né? Que é simples, que é você clicar, tem como você fazer doação programada, né? Frequente, mensal, ou também pode fazer uma doação específica, né, de uma vez só, né, uma doação única, sem ser uma recorrente, né, também dá para fazer isso. Claro que se quiser também ter um papo para uma doação maior e entender melhor sobre a atuação do Cronos e eventualmente até nos ajudar a chegar em potenciais doadores, a gente está super aberto para esse apoio, tá? Então, assim, não deixem de doar, né? Seja pequeno valor ou grande valor, não deixe de doar. E a gente tem também pensado todo um programa dentro da Cronos para os doadores, né? Então, isso também é interessante, porque ao doar também você entra nessa rede, né? E é uma rede que está se fortalecendo, tá? Eu acho que isso é bem legal. Ainda mais fazendo bem, né? Sempre tentando ajudar e levando adiante as pessoas com as suas ideias, né? E colocando em prática aquilo que estava ali paradinho e pode ser algo muito interessante e não pode ser perdido, não é isso? É isso aí.
E, de novo, se você acha que conhece alguém que pode se juntar, né, e ser um benfeitor, né, um benemérito, que são, né, grandes doações e buscando propósitos específicos, né, quero ajudar dessa forma, ou aquele projeto, aquele outro, enfim, tudo isso é possível de ser feito com a gente, tá? Então, ajuda também a gente a conseguir, né, criar esse fundo que está bem estruturado, né, tem governança, né, tem visão de longo prazo, tem pessoas engajadas, né, então a gente realmente quer conseguir aí ser um ator importante dentro da, dessa vida, né, da dinâmica do campus da USP São Carlos. Então, vocês têm buscado parcerias com empresas, com ex-alunos, outras instituições, tudo isso para fortalecer as ações da Cronos, não é? Sim, além aí das empresas doadoras, né, que já doaram, né, a gente tem a Aliage, tem também o Instituto Belinha Meto, né, a gente tem algumas empresas também que nos apoiam, né, na fase de constituição ou dessa operação, né, ofereceram serviços pro bono, e também empresas que apoiam em ações específicas, né, como foi o caso lá no programa de mentorias também, que a gente teve algumas empresas que ajudaram, né. Enfim, a gente está em contato também com algumas empresas que estão interessadas aí em projetos de propósito específico, né, são doações para algum projeto específico. E para quem se identifica com a causa, mas tem um projeto para submeter, não tem agora, vai, no momento eu não tenho um projeto para submeter, mas é possível se voluntariar nesse momento, colaborar de alguma outra forma com a Cronos, mesmo não sendo efetivamente para né, colocar um projeto em prática? Eu sou da USP, mas eu queria fazer alguma coisa, então, para ajudar que não fosse através do projeto. Tem jeito também. Tem, é isso que se ouviu o que a gente conversou, tá, e achou que tem alguma forma de contribuir, entre em contato com a gente, assim, tem muita coisa para ser feita, né, tem muita possibilidade, né, e isso só vai ser possível com a participação da comunidade da USP São Carlos, né, com quem quiser se engajar, né, assim como a gente está se engajando, outras pessoas também são muito bem-vindas a se engajar, é uma construção coletiva, né, então isso eu acho que é importante de ser dito, assim, ouviu e acha que dá e consegue ajudar, entre em contato com a gente, seja conhecendo alguém e falando para chegar na nossa rede, seja me contactando ali em LinkedIn, contactando as outras pessoas que estão também no Cronos, entrando no site, lá vendo a forma de contato, manda um e-mail, enfim, aí a partir disso a gente vai construir, se tudo der certo, um dos maiores fundos endowments. Tomara. Vamos abrir de novo o site, Júnior? Vamos deixar o site da Cronos novamente para quem quiser olhar mais profundamente, se engajar no projeto, como o Bruno falou, www.cronos.org.br. Eu estou abrindo junto aqui com o Júnior. E olha lá, tem editais, clicando em cima de editais, tem edital de projetos, edital de bolsas. Logo ao lado tem doadores, que é bem interessante, já tem lá tudo explicadinho, governança, órgãos e voluntários, transparência, parcerias, as notícias e o contato tá aí, logo aí ao lado. Na sequência, como doar, tem até um ícone para você clicar. Isso. Do contato? Não, que é o que ele falou, se você quiser Sim, doar, já tem o site. próprio site, exatamente. Então, por isso que a gente está... Está liberado, se ele quiser comentar alguma coisa. Está liberado o seu áudio. Quer falar alguma coisa, Bruno? Apesar de estar na tela, Claro. a gente está mostrando contato agora. Tá bom. Dentro de algumas coisas que a gente falou, né? Então, em termos Sim. ali, editais, né? A gente comentou de 2 editais, né? Então, editais de projetos, que é o que a gente teve foco aqui na nossa conversa, mas também tem o edital de Bolsa Permanência também, que já deve estar disponível, né? Tem a parte de doadores, que eu acho que vale a pena também mostrar o que eu comentei
de motivações, claro, da doação, que é incrível assim, esse retorno, né, o que a gente sente, né, ao poder contribuir, né, com esse retorno para a faculdade. Vai mais para baixo, por favor. Tem dentro desse site aí, nessa parte de doadores, né, tem aí classes de doadores, né, então a gente está fazendo uma certa... aquilo que eu falei, ao doar você entra para uma rede, né, e a gente está pensando em como ativar essa rede de doadores, né, e gerar benefícios mútuos, né. Embaixo tem até a lista também de todo mundo, né, de que já veio doando, né, os associados instituidores, né, como eu comentei, pode ir um pouquinho para baixo também, a gente teve, né, um grande aporte aí de um associado benemérito, né, da Aliage, né, de quem a gente agradece muito, né, associado benfeitor também, Instituto João Abeliometo, que eu já comentei, né, o Vicente Firmino também. Então, são pessoas, né, são corporações, né, e pessoas que estão engajadas na causa, né, se disponibilizaram para poder ajudar a tirar isso do papel. Então a gente faz questão de dar visibilidade, né, de tentar trazer esse como um exemplo positivo, né, para estimular outras pessoas, outras corporações a doarem, né. Perfeito. E realmente tem todas as informações a respeito neste site que o Júnior está colocando aí na tela para você, então não vai sobrar dúvida nenhuma. E outra coisa, não esquecendo que as inscrições do primeiro edital voltado a projetos de alunos de graduação e pós-graduação, professores e funcionários da USP, campus São Carlos, da USP, já estão abertas e o prazo vai até dia 18 de junho. Deixa bem frisado várias vezes falando para você não esquecer. Só tenho a agradecer, viu, Bruno? Muito obrigada mesmo por sua disponibilidade. O Bruno Matiello. É Matiello ou Matiello? Agora eu quero saber certinho. Matiello. Matiello Assim, Francisco. Na verdade, até é uma discussão essa daí, tá? Na família a gente fala Matiello. Eu fui na empolgação sua aqui, Matiello, falei Matiello porque eu ouço muito as pessoas falarem Matiello, mas e na família a gente fala Matiello. Família italiana, né? É. Aí cada um usa um sotaque. Eu já ouvi que a pronúncia correta é Matiello, né? Alguma coisa assim, então... Não quero Aí eu fiquei na dúvida agora, o que eu falo? Mas tá certo. Bruno Matiello Francisco, vice-presidente e diretor de projetos da Cronos. Eu quero agradecer demais a você e também, claro, ao Rafael Augusto Carvalho, que é o diretor-presidente da Cronos, que não pôde estar com a gente hoje, mas colaborou bastante também com as informações. E ainda, viu, Bruno, eu quero estender os nossos agradecimentos à excelente indicação sobre a Cronos, que o professor José Marcos Alves, da ES, que é a Escola de Engenharia aqui da USP de São Carlos, nos fez. Então, bacana a gente ter essa conversa para deixar tudo muito esclarecido, para que ninguém tenha dúvidas e as informações também aqui na descrição do vídeo, como eu disse, todas complementares. Você quer fazer ter uma palavra final? Fica à vontade. Aproveite este momento, faça seu chamamento a respeito do edital. Bom, é isso, assim, esse é o primeiro passo, né, assim, o edital de projetos, né, que a gente está lançando é o primeiro passo, né, a jornada é longa, né, convido todos que quiserem, né, que tiverem interesse nesse edital a se inscreverem, né, a gente certamente não vai ser capaz de atender a todos, mas a gente está se estruturando para poder atender da melhor forma possível. E todos que tiverem interesse de ajudar nessa jornada longa, também entre em contato, que a gente está precisando de ajuda, né? Apesar de tudo que a gente já conseguiu avançar, tá bom? Legal, muito bom mesmo. É sempre assim, né? Juntos, claro, a gente sempre vai ser mais fortes junto com alguém do que sozinho. Então, vamos abrir as possibilidades aí para você se engajar na Cronos. Obrigada, Bruno. Obrigado, foi um prazer.
E foi ótimo ter você também aqui com a gente, mais um episódio do Informe USP São Carlos. Aproveita e compartilha esse conteúdo com quem também quer entender melhor o que acontece por aqui e conhecer as boas iniciativas dentro do nosso campus. Lembre que os principais trechos da conversa, os famosos cortes, também estão disponíveis nos nossos canais. Além do YouTube, você encontra a gente no Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads. E aí é só seguir para não perder nenhum conteúdo, hein? Não se esqueça, Informe USP São Carlos é uma produção da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Campus USP de São Carlos, junto com o CETISC, que é o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, e também conta com o apoio das assessorias de comunicação das unidades do campus. A gente se despede por aqui, mas eu já te convido para o próximo episódio. Então, até lá e continue com a gente, aproximando a USP São Carlos do seu dia a dia.